saber se é bipolaridade ou não? Vamos falar aqui sinais, sintomas, como identificar, base genética, se o meu familiar tem ou não tem bipolaridade, quais são os sinais de alerta, como que eu posso perceber? Boa noite a todos, voltei aqui novamente. Gente, eu tô tentando começar a fazer as lives pelo YouTube também, porque muitos pacientes me pediram que não tem Instagram e gostaria também de ser por lá, mas eu não consegui ainda, mas eu estou postando, eu acabei de postar live 1 também no YouTube e tem aqui também no Instagram. Logo quando você entra no meu perfil, eu fixei, a primeira publicação é live 1 sobre bipolaridade. A gente falou aqui semana passada, tá? Os conceitos, a parte mais global do assunto de bipolaridade, como eu estava falando para vocês aqui. E hoje eu vou dar um pouco mais, uma mergulhada um pouco mais profunda aí, pra gente começar a entender os critérios, como que a gente pode fechar o diagnóstico. É claro que eu vou falar aqui para pessoas leigas também, além dos psicólogos que estão aqui, outros profissionais de saúde, mas eu vou falar de forma mais leiga para que a gente possa entender. E lembrando que nenhuma live, nenhum vídeo de YouTube, nenhum vídeo de internet substitui uma consulta de verdade. É muito complexo fechar um diagnóstico psiquiátrico, principalmente de bipolaridade, não é simplesmente com uma live que a gente vai identificar. Porém, é uma pré-consulta, vamos dizer assim, você vê sobre o assunto e você questionar, indagar o seu profissional e ajudar nessa investigação, né? Porque o psiquiatra, ele é um detetive, ele vai pegando pistas que você vai levar, que seus familiares vão levar, né? E a gente trabalha com aquilo que vocês nos trazem. Aquilo que vocês nos trazem, ou omite, ou não percebe, ou esquece, a gente não consegue trabalhar. Certo? Queria saber quem estava na primeira live ou que já assistiu a primeira live sobre bipolaridade. Vamos sinalizar aqui para mim, por favor. Boa noite, Roseli, Eliseu, Eluane, Rosângela, Leandro, Débora, Amadeu. E aí, pessoal? Olha, se faz sentido para você esse conteúdo, se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, ou se você assistiu a live 1, gostou, pega esse aviãozinho aqui de baixo, ó, encaminha para uns 10 amigos aí, para que eles venham assistir junto com a gente essa live, tá? Como eu disse na outra live, aqui tem conteúdo top de linha para vocês, gratuitamente. Certo, a Rosângela estava aqui. Gente, a Rosângela, pra quem não sabe, é nutricionista, tá? Então, quem tá precisando de nutricionista aí, por favor, siga a Rosângela, fazendo a propaganda da Rosângela, tá bom? Certo? Gente, quem mais? Quem mais? Deixa eu ver, o pessoal não chegou ainda? A Débora também tava. A Roseli eu não lembro se tava, mas a Débora tava, eu lembro. Sim, a Débora estava. Certo. Gente, então vamos começar, por respeito a quem já está aqui. Quem for chegando, né, vamos conversando, certo? Na primeira live, como eu disse, a gente teve uma noção do que é... Certo, Roseli? A Roseli não estava, mas assistiu. Isso aí, ótimo. Porque a live de hoje vai ter como base a live 1, é sequência, né? Mas eu vou dar aqui uma noção para vocês novamente. Então, na live 1, a gente aprendeu que bipolaridade não é uma pessoa duas caras, que não é uma pessoa que muda de personalidade, não é simplesmente uma instabilidade de humor. Uma coisa chave pra gente entender, boa noite, Carline, pra gente entender que bipolaridade fala muito sobre energia. Não é energia espiritual, como alguns colocam, né? Mas energia de ativação. Às vezes uma ativação que pode ser vista como positiva, a pessoa fica muito produtiva, ou às vezes uma energia não bem vista como legal, e sim uma irritação, né? Uma agitação mental e física. Então a gente tem que entender mais ou menos isso, que é uma palavrinha, é um esquema, é um macete para você entender um pouco da bipolaridade, né? A bipolaridade é essa
alteração entre mania, hipomania e depressão. E fala muito de energia. A pessoa aqui vai estar mais ativa, ela vai estar mais produtiva, vai não estar conseguindo dormir legal, ela vai estar com insônia e ela pode também estar muito irritada, certo? E já aqui é a depressão, que é a mais fácil, vamos dizer, de identificar. É nessa fase que os pacientes costumam procurar ajuda, porque é a fase que é claramente ruim. As duas são ruins, mas essa aqui fica mais óbvio e mais evidente que é a fase ruim. Nem todo paciente a gente vai entender que vai ter essas fases bem delimitadas. Por isso causa, às vezes, alguma confusão quando a gente fala do espectro bipolar. Como eu disse na primeira live, não tem só bipolar 1, tipo 2, né? Mas a gente tem outras aí que a gente pode chamar de espectro bipolar, como fosse fazendo analogia com o autismo, né? Se você olhar 20 autistas numa sala, os 20 podem ser diferentes, né? Porque tem um espectro bipolar, ou espectro autista. Então, basicamente, a alteração entre mania, hipomania e depressão é o que a gente chama de bipolaridade, certo? Então, eu vou passar agora os sintomas de cada fase. Lembrando que tem a mania na fase do bipolar e tem a hipomania, tá? Essas duas são muito parecidas. O que muda é a intensidade, certo? A mania fica claro para qualquer pessoa, às vezes até quem é de fora, quem é leigo, quem não é médico, quem não é psicólogo, identificar. Mania é muito fácil de identificar. O que é mais difícil é a hipomania, que é como fosse uma mania mais tranquila, entre aspas, tá? Então, na mania, a pessoa faz o quê? Olha para vocês identificarem. A pessoa fica mais falante, falas aceleradas, a pessoa tem ideias mirabolantes. Porque eu vou começar, eu vou abrir 3 empresas, porque eu vou fazer 3 faculdades, porque eu vou ter vários projetos. A pessoa compra muito e tem várias ideias grandiosas, mas que não saem do papel porque ela tá na fase de mania e daqui a pouco ela pode instabilizar e não conseguir. Ela procrastina muito também, certo? Ela é muito irritada nessa fase ou ela pode ficar agressiva. Esse é a mania, que é muito característico do TAB1, que é o tipo 1, tá? Calma aí que nós vamos falar sobre o tipo 2, a hipomania, que é mais difícil de identificar porque ela é mais tranquila. E que pode ser aquela pessoa que você conhece ou você mesma, você pode ser isso, tá? Mas o TAB1, a gente tá falando de mania, aquela mania que qualquer um identifica. Então a pessoa fica mais energizada. Ou positivamente, onde ela produz muito, faz grandes projetos, grandes ideias, fala demais. Ela fica extremamente sociável, ela fica extremamente alegre, ou às vezes ela fica extremamente irritada e pode ser até uma pessoa agressiva. Tudo depende muito também da personalidade da pessoa, do tipo de bipolaridade, então são vários critérios aí, certo? Nessa fase onde a pessoa tem vários gastos, e são gastos como é mania, gastos exorbitantes. Eu tenho um paciente que tem um TAB1, que ele sempre me conta essa história, né? Ele fala assim, doutor, eu saí pra comprar pão, literalmente, ele saiu pra ir na padaria e ele voltou comprando uma casa, literalmente. Ele saiu pra comprar pão e voltou com uma casa comprada. Então, assim, são gastos, né, em cartões, são dívidas, porque as ideias da pessoa ficam muito grandiosa e ela fica muito impulsiva. Ela não tem controle, autocontrole, e é onde ela começa a ter gastos, né? Às vezes falha a família, às vezes falha a empresa, né? Então, isso é a mania, certo? Eu tenho uma paciente, de exemplo, que ela tava em mania, tá? O paciente mania, ele não dorme e muitas vezes não sente falta de dormir. Ou às vezes sente, mas geralmente não sente, tá? E essa paciente chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô vindo aqui porque eu preciso terminar o meu mestrado.
eu preciso terminar, eu preciso produzir, eu não tô conseguindo produzir. E aí eu fui conversando com ela e falei, olha, essa mulher deve estar com alguma dificuldade, né, de concentração, e ela realmente estava com dificuldade de concentração. E aí eu pensei, ela deve estar um pouco depressiva também, não tá conseguindo produzir, não tá conseguindo desenvolver. Foi indo. No final da consulta, ela me soltou o seguinte situação. Eu não gostei do remédio que a outra doutora passou, que é o bupropiona, porque o bupropiona me faz dormir. Aí eu achei estranho, né? Porque quem aqui conhece um pouquinho de medicação sabe que bupropiona não faz dormir. Ajuda na ansiedade, mas ela não faz dormir. Tanto é que a bupropiona tem que ser tomada de manhã, né? Se tomar à noite, dá insônia. E aí eu não entendi. Eu falei, você tem certeza que é a medicação bupropiona? Sim, tenho certeza. E aí, no final da consulta, nos 45 do segundo tempo, ela me solta a seguinte frase. Não é porque eu não gostei dessa medicação. Porque essa medicação me deu sono de madrugada. Vocês estão entendendo o que ela acabou de falar? Me dá sono de madrugada. A paciente estava querendo virar 24 horas acordada, literalmente. E ela não tinha consciência de que ela realmente estava sem noção, vamos dizer assim. Porque ela queria, além de trabalhar o dia inteiro, ela também queria produzir a madrugada toda e ela ficou chateada que uma medicação deu sono para ela de madrugada. Sendo que, não sei se vocês sabem, né? Mas é o que é saudável, você dormir de madrugada. Então, se uma medicação te dá sono de madrugada, ela está correta, ela está beleza. E aí essa paciente estava tão em mania que ela queria produzir tanto que ela ficou praticamente chateada comigo, brava, revoltada de que eu não queria dar uma medicação para ela ficar bem, porque a medicação para ela ficar bem, segundo a visão dela, era ela produzir durante 24, 48 horas sem descanso, porque ela estava nessa fase de mania. Enfim, essa paciente, ela não aceitou o tratamento, ela sumiu e até hoje não voltou. E é muito comum isso, porque é natural que nessa fase a pessoa não perceba que ela tá doente. Ela vai perceber mesmo que ela tá doente só na fase depressiva, na maioria das vezes, tá? Só que o lance, gente, a parte de mania, se você, por exemplo, tivesse essa paciente como vizinha, você enxergaria isso como algo anormal? Enxergaria. Então, na fase de mania, é fácil identificar. O que é difícil identificar é a hipomania, que é o que eu vou falar para vocês agora. Que é muito comum na bipolaridade tipo 2 ou nas outras bipolaridades. O que é a hipomania? A hipomania é como fosse uma maniazinha, é uma mania menor. Então, a pessoa ela pode não dormir, sim, porém, não é tão intenso como esse primeiro caso que eu passei para vocês. A pessoa pode ficar mais energizada, mais disposta, mas talvez isso passe despercebido para os olhos dos conhecidos, né? E talvez só quem vai perceber mesmo é o médico ou o familiar que mora com essa pessoa, que ela tá diferente. Porque a hipomania é algo mais sutil. Traz muito malefício para o paciente, mas é pouco perceptível para quem não é da área, para quem não tem experiência nisso. Então, a energia da pessoa fica mais, só que não é tanto, ao ponto da pessoa virar 2, 3, 4, 5 noites sem dormir, igual acontece na mania. Inclusive, eu tenho uma paciente também que ela chegou a convulsionar, porque ela ficou 20 dias sem dormir, tá? 20 dias sem dormir e ela convulsionou. Por quê? Não dormia, tá? Então, a hipomania, a pessoa dorme pouco, mas dorme. A pessoa produz um pouco mais. Ela parece ser multifunção. É aquela pessoa que trabalha bastante. Todo mundo gosta dela nessa fase. Porque ela fica produtiva, ela fica mão na roda. Quem aqui conhece a expressão mão na roda? Ela é pau pra toda obra, né? Ela fica mais falante, ela fica mais sociável, ela fica mais simpática.
Ela às vezes fica mais vaidosa, assim como na mania, tá? A pessoa fica mais vaidosa, mais brilhante, a autoestima dela pode ficar melhor. E isso pode ficar por anos dessa forma, ou semanas, ou dias, depende de cada caso. E a outra fase é a fase da depressão. A fase da depressão todo mundo sabe, né, gente? A fase da depressão é a pessoa fica triste, sonolenta às vezes. Só que o que muda é o quê? Qual que é a diferença da depressão bipolar para unipolar? Vou falar para vocês agora. Pera aí que eu tô com Outra coisa que acontece na bipolaridade, na fase de mania e hipomania, é compulsão alimentar. Compulsão alimentar e a pessoa engorda pra caramba. E aí muitos pacientes colocam culpa na medicação. Existem medicações que engordam na bipolaridade? Sim, mas geralmente a compulsão por instabilidade pela doença engorda mais do que a própria medicação. Então, quando o paciente está bem estável, costuma-se conseguir perder peso ou manter peso. Agora, se ele está só engordando, a tendência é que ele esteja na instabilidade e provavelmente na hipomania ou na mania, certo? Na fase depressiva, como eu estava falando, é muito fácil de identificar, né? Fase depressiva. Mas qual que é o problema aqui? Como que eu sei que essa depressão é bipolar ou a clássica, ou a gente chama de unipolar, que é a mais fácil de tratar, vamos dizer assim. Qual que é a diferença das depressões? É que a depressão bipolar, geralmente, ela é mais intensa, ela é mais angustiante, é aquele paciente que vai chegar querendo morrer, literalmente. É aquele paciente que tem tendências suicidas, tem um sentimento de morte muito grande. Então, é aquela depressão mais punk. Não que o depressivo unipolar não possa ter isso, mas é mais raro. Então, depressões suicidas, depressões que pessoas que se cortam, depressões mais angustiantes, depressões mais difíceis de melhorar, geralmente são depressões bipolares. E aí, conhece alguém assim? E qual é o problema? Que você perceber que o paciente está em mania ou hipomania, é até fácil de perceber essas duas coisas. Só que fica difícil quando você pega um paciente que ele está em estado misto. Quem aqui já ouviu um estado misto? Fala comigo. Até aqui, gente, conseguiram entender? É que é bem complexo, tá? Tô tentando aqui resumir o máximo possível, mas eu vou dar aqui alguns pontos que vocês vão perceber que tem muita gente aqui, ou paciente de vocês, ou amigo de vocês que tem isso, tá? Porque assim, nem sempre o bipolar ele vai ter as duas fases bem específicas, bem formadinhas. Às vezes a gente vai pegar pacientes no estado misto. O que é isso? Às vezes a pessoa está depressiva e ao mesmo tempo agitada. E que a gente confunde muito isso com outros diagnósticos. A gente chama isso de depressão agitada e em alguns casos até depressão mista, certo? Muitos pacientes vão estar ao mesmo tempo deprimido, com sonolência alguns dias, mas outros dias ele vai estar agitado e com insônia. Ou às vezes no mesmo dia ele vai variar. E muitos pacientes podem ser confundidos com borderlines. Estão entendendo? O paciente vai ter uma agitação não só física, mas também mental e ao mesmo tempo deprimida. Isso são estados mistos. A pessoa pode estar em vários momentos, em várias estações ao mesmo tempo, tanto positiva quanto negativa. Geralmente isso acontece quando o paciente está fazendo uso de antidepressivo clássico isolado. Tá? Pacientes estão usando só sertralina, só fluoxetina, só desvenlafaxina e está sendo tratado como depressão unipolar, que é assim que a gente trata a depressão unipolar.
Mas o deprimido bipolar, ele não pode usar antidepressivo sozinho. Ele tem que usar com estabilizador de humor. E aí que mora a chave. E aí onde os pacientes ficam extremamente deprimidos e irritados. Quem aqui já pegou um paciente ou alguém que estava depressivo, mas ao mesmo tempo muito irritado? Que estava depressivo para baixo, mas ao mesmo tempo não conseguia dormir e nada melhorava? Ou um paciente que está há anos tratando depressão e parece que nunca melhora. Paciente que está há anos com depressão e tem um diagnóstico aí de fibromialgia, tem muita dor no corpo, tem alguma doença autoimune como lúpus, como psoríase. Então, pacientes bipolares é muito comum terem essas doenças associadas e aquele paciente que está 20, 30 anos sofrendo. Porque a média para um diagnóstico correto de bipolaridade é na média de 10 anos. Não porque a gente tem que esperar 10 anos, e sim porque muitas vezes o diagnóstico é super difícil para os profissionais e isso faz com que demore 10 anos. E é por isso que eu estou fazendo essa live, para que isso reduza os anos das pessoas que recebem essa informação. Certo? Aquela pessoa que está fadigada demais, cansada demais, só que há anos, sabe? Aquela coisa, dá uma melhoradinha e daqui a pouco cai de novo. Dá uma melhoradinha e daqui a pouco cai de novo. Então, ela pode estar ciclando muito rápido em estado misto e a gente não percebe. Ela pode estar, na verdade, nesses dois lados, mas não nas extremidades. E aí não fica muito claro pra gente. Quer ver alguns sinais de alerta? Ó, se isso acontecer com você ou com seu paciente ou com algum vizinho, é sinal de que ele pode ser bipolar. Quer ver o primeiro item? Genética. Genética. Se o pai ou a mãe for bipolar, a tendência, o risco aumenta no paciente ser bipolar. É como fosse o TDAH, é como fosse também a diabetes, mas entrando aqui na psiquiatria, geralmente quando a criança é TDAH, a gente costuma dizer que ou o pai ou a mãe costuma ser. Não é uma regra, mas é uma tendência. Então, genética, quando a gente olha para a genética, geralmente, na prática, todo bipolar, na prática, quase todo bipolar, né? A maioria, vou falar para vocês, não vou falar todo não, mas na prática, quase todos os bipolares têm ou o pai ou a mãe bipolar. Mas assim, como que eu vou saber se o meu pai ou o meu avô foi bipolar? Se a gente começou a ir no psiquiatra de 20 anos pra cá, ou forçando 20 anos, né? De 10 anos pra cá. A gente vai pegar algumas características. Quem aqui já teve um vô, ou uma avó, ou um pai, ou uma mãe com essas características? O pai viciado em jogos patológicos, o pai alcoolista, problemas com álcool, o pai às vezes agressivo, o pai muito raivoso, a mãe muito estressada, mas assim, nível hard, que até às vezes proporcionava abuso. Pacientes, mães, avós que teve depressão pós-parto ou que perdeu a mente pós-parto, pode ser uma esquizofrenia, mas também pode ser um tipo de bipolaridade. Pacientes que tiveram parentes, as gerações passadas, com algum suicídio na família. Ah, Thaís, então você está dando certeza que essas pessoas eram bipolares? Não, mas é provável que elas teriam o diagnóstico ou um pezinho ali em algo parecido. Por isso que se a gente perguntar para o paciente assim, ó, vou explicar para vocês. Oi, Fernanda. Vamos lá, então. A gente tá quase na metade da live já, mas tá ótimo. No começo a gente só falou a parte de o que é hipomania, o que é depressão, tá? E o que é estado misto. Mas a parte de... Me perdi agora. A mãe pode ter tido uma depressão pós-parto. O pai pode ter algum problema aí com jogos e álcool e dependência química, certo? Então, tudo isso é para se pensar.
Então, se essa família tem alguma questão aí, suicida, agressiva, muita irritabilidade, negão engasgou, gente. Isso pode ter um sinal de alerta. Você pode pensar que pode ser um pai ou uma mãe que era bipolar. Muito se fala de mães que pós-parto tiveram como fosse psicose. Pode ser uma esquizofrenia. Minha garganta, gente, caramba, só um pouquinho. Vamos lá. Exatamente, Roseli, sinais de alerta. Primeiro sinal de alerta, família com algum bipolar. Mas como que eu vou saber que minha família era bipolar? Se eu chegar no paciente e falar assim, então, tem alguém bipolar na sua família? O que você acha que eles vão me responder? Vão me responder. Fala comigo. A gente até 20 anos, a gente não tinha nem diagnóstico. A gente tem diagnóstico hoje, meu pai morreu do coração, minha mãe tinha diabetes. Mas se a gente perguntar a questão de antecedentes familiares de psiquiatria, a gente não vai ter quase nada. O paciente vai falar que não tem. Agora, se você perguntar exatamente, a Fernanda colocou aqui, vício em pornografia, pode ser um bipolar. Violência doméstica pode ser um bipolar, né? Isso geralmente em bipolar tipo 1, tá? Então, essa questão genética é muito importante. Por isso que a gente tem que perguntar assim, como que era a sua mãe? Era uma pessoa muito irritada? Era uma pessoa muito nervosa? E aí a gente vai recebendo informação, entendeu? Outro sinal de alerta, gente, atenção, esses sinais agora são cruciais. Primeira coisa que eu falei, genética, e a gente tem que lembrar como que vai investigar essa genética, porque às vezes se perguntar só se tinha diagnóstico, ninguém vai falar que tinha, mas perguntar, você tem algum primo, algum tio que tem problema com álcool, com droga? Geralmente tem. Tem algum, seu pai era muito violento? Geralmente era, ou o pai ou a mãe, irritada, né? Esses outros são sinais de alerta. Antidepressivo que fez efeito muito rápido e do nada parou de fazer efeito. Quem aqui já pegou, ou você mesmo como paciente, ou algum parente, ou algum paciente que começou a fazer a medicação, fez o efeito e aí fez o efeito muito rápido e do nada parece que o efeito cortou? Pode ser bipolaridade. Eu tô falando de antidepressivo clássico, fluoxetina, sertralina, esses antidepressivos, tá? Por quê? Porque esses antidepressivos são feitos para depressões unipolares e não para bipolares, certo? Então, o paciente que começou a tomar medicação em menos de 15 dias fez efeito antidepressivo, ou fez efeito e depois perdeu o efeito, ou começou a tomar medicação e não resolveu nada logo de cara. O paciente que é muito assim, demora a evoluir, a gente já, pode ser bipolar. Ou o paciente que começou a tomar antidepressivo e ficou com mais raiva, ficou mais irritado, ficou com mais insônia. O remédio era para dormir e não dormiu. Ou o paciente começou a comprar mais. É muito comum isso. A gente chama de virada maníaca. O que é virada maníaca? Não é o maníaco do parque, tá, gente? Pelo amor de Deus. A virada maníaca é quando a pessoa tá na fase depressiva e a gente não sabe que ele é bipolar e a gente trata ele como depressão unipolar. Coloca antidepressivo e do nada ele faz a virada. Ele vai pra fase de mania. É onde ele fica mais impulsivo, compulsivo, comportamentos de risco, agressivo, irritado às vezes, com insônia, compra demais, fala demais, faz tudo demais, tá? Isso é a virada maníaca. Então é muito comum isso quando o bipolar usa o antidepressivo sem um estabilizador de humor. E na próxima live, você não pode perder, terça-feira que vem, eu vou falar sobre tratamento. Parar com essa história de
Ah, porque o lítio é pra doido. Ah, porque não sei o que não dá. Ah, porque eu não vou tomar esse remédio. Então, por favor, muitos psicólogos têm preconceito e pacientes também sem saber, gente. Para com isso, tá? Eu pego muitos psicólogos mesmo, assim, com pacientes que estão acompanhando pacientes e que falam assim, ai, não toma esse remédio não, é lítio, que não sei o quê. E aí o paciente acaba largando o tratamento. E tem psicólogos que estão aqui, inclusive, que são muito bons. E é por isso que eu tô aqui disseminando, porque realmente nós precisamos dessa parceria de psicologia e psiquiatria. Porque já é tão difícil para o paciente aderir. Quando a gente trabalha em parceria, isso vai ajudar bastante. Certo? Então, semana que vem eu vou falar sobre a parte de tratamento. Então, fique amanhã, semana que vem, venha semana que vem que a gente vai falar sobre isso. Exatamente, Fernanda. Fica impulsivo, direção perigosa, sofrendo muito acidente de trânsito. Exatamente. E depressão agitada pode ser bipolaridade, onde a pessoa ela fica tão agitada também mentalmente que ela é confundida com TDAH. Podemos ter o diagnóstico de TDAH junto com bipolaridade? Pode, mas às vezes o paciente ele é só bipolar e ele está com sintomas de déficit de atenção por causa da agitação mental que acontece na mente e aí ele não consegue focar, certo? Gente, é muito comum outro sinal de alerta, depressão antes dos 25 anos. Muitos adolescentes aí podem ser bipolares. Depressão na adolescência, uma depressão de autolesão ou ideação suicida é um alerta para nós profissionais ter noção se é ou não é, dar uma olhada se não é a parte de bipolaridade, certo? A depressão mista, tá? Pode também virar futuramente uma depressão bipolar. E como eu já disse para você, o último alerta, uma depressão muito intensa, com sensação de muito medo, ou ideação, ou vontade de realmente sumir, vamos dizer assim, tem uma tendência a ser bipolaridade, certo? Certo, Daniela. Boa noite. Vamos conversando aqui, gente. Ó, alguém ficou para trás nos sinais de alerta? O que são sinais de alerta? São sinais que a gente começa a ter uma noção se é ou não é. A gente começa a pensar, será que esse paciente é só uma depressão clássica? Será que não é uma depressão bipolar? Então, esses são os sinais de alerta, certo? Então, sinais de alerta, ter genética para isso, algum familiar com bipolaridade, tá? Ter um efeito muito rápido e depois acabar o efeito do antidepressivo clássico. Segundo, a parte de piora, comecei a tomar antidepressivo, eu piorei. É porque muitos pacientes falam, né? Ah, é o remédio. Não é que é o remédio, é que às vezes você tá tomando o medicamento errado. E a gente vai entender na próxima live, que o tratamento de uma depressão bipolar é diferente de uma depressão unipolar, que é a clássica. Não é só com antidepressivo. Existe aí o estabilizador de humor. Então, gente, se você tem um conhecido ou um paciente, ou se você é essa pessoa que está tratando há anos de uma depressão, parece que o remédio não faz mais efeito, você anda muito irritada, ora você trabalha muito, ora você tá muito para baixo, sonolenta, ora você come demais, ora você come de menos, com perda de peso, você tem muita impulsividade, você pode ser um bipolar, essa pessoa pode ser bipolar. Certo? Abrimos para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam que o fácil é identificar a mania, é mais fácil. A hipomania é mais ou menos fácil. Agora, o que é difícil mesmo é o estado misto, para quando a gente vai fechar critério, principalmente para quem está aqui como psicólogo. É muito difícil. E quando o paciente está tomando um remédio errado, gente, isso pode piorar totalmente a nossa visão
dificultando aí o fechamento diagnóstico e os critérios. Certo? Perguntas. Para quem chegou agora, a live vai ficar gravada. Gente, para quem chegou depois também, se perguntar alguma coisa, pode perguntar sobre bipolaridade. Esse que é o assunto de hoje. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês. E estamos com novidade, tá? Como eu falei no começo da live, para quem não estava aqui, a gente está resgatando o canal do YouTube, coisa que estava já há muito tempo parado. Eu já postei lá no YouTube, então para sua avó, para sua mãe, para sua irmã, para sua tia que não tem Instagram, ou você que prefere o YouTube, você pode lá no YouTube, tá já postada a live número 1, que foi da semana passada, e hoje a live número 2 vai ficar gravada aqui no meu perfil do Instagram, mas também lá no YouTube, certo? Então, galera do YouTube que está me vendo nesse momento, é isso. Semana que vem, live 3, vamos falar sobre o tratamento. Eu acho que a live que mais vai dar polêmica é a live 3, porque tratamento sempre é polêmico, né? Vamos falar, as Nutri aí, ó, vão participar, vão falar sobre os medicamentos de bipolaridade, se engorda, se não engorda. A gente quer colocar, não quer tirar. Simone? Existem medicamentos que engordam realmente, mas nós entendemos hoje na live, certo? Que na parte de hipomania e mania ou estado misto pode ter muita compulsão alimentar. E aí a gente coloca a culpa no pobre do lítio. Coitado do lítio, pobre do lítio. O meu perfil no YouTube é Doutora Thaís Negri Ciríaco. O mesmo nome aqui do Instagram é lá, certo? Vamos pra pergunta. Gente, eu gosto de perguntas, bora lá. Focada na bipolaridade, tá? A Evelyn pergunta, boa noite, quando os pais são muito estressados, pode influenciar alguma coisa no comportamento do filho? Certo, pode, Evelyn, tá? Isso pode, independente se vamos supor que esses pais não tenham nenhum diagnóstico, tá? Os psicólogos presentes podem até nos ajudar um pouco mais aqui, né? Mesmo que não tenha um diagnóstico, esses filhos, eles estão sofrendo ali um abuso, né? Às vezes uma violência, ou às vezes um abuso psicológico, um ambiente hostil. Isso pode dar traumas e a pessoa desenvolver comportamentos parecidos quando adulta, essas crianças, ou isso pode gerar muita ansiedade, ou até mesmo, gente, uma coisa importantíssima. Vocês sabiam que filhos que cresceram em lares hostis, né, violentos, isso pode fazer com que o cérebro dela altere e ela desenvolva a bipolaridade? Vocês sabiam disso? Fora outros transtornos, como o borderline, como a própria ansiedade, a depressão, né? Gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas o negão tá roncando. Misericórdia. Negão. Tá, enfim. Tá até atrapalhando. Não sei se vocês estão escutando. Tá roncando. Meu Deus do céu. Então, essas crianças podem desenvolver a bipolaridade também, tá? Tô dizendo que toda criança que cresceu num lar hostil vai ser bipolar? Não. Mas vai ter ali traumas que podem desenvolver diagnósticos, transtornos, certo? Às vezes graves, né? Ou não tão graves. Mas pode sim. E eu falei aqui na live que um dos critérios que a gente tem que ver, sinais de alerta, é a genética. E às vezes o seu pai, sua mãe, não teve diagnóstico de bipolaridade, mas pode ser que eles sejam, por ter uns certos comportamentos. Por isso que é importante falar isso para o seu médico quando você for fechar diagnóstico. A Fernanda diz, já que é genético, doutor, eu posso ter passado para algum filho? Como observá-los para detectar sinais? Sim, tá? Você pode, mas é muito mais como você vai se comportar e influenciar nesse filho. Vamos lá então, de novo.
Podemos passar pelo sangue geneticamente a bipolaridade? Podemos. Mas como eu acabei de falar para vocês, é muito mais influência o meio que essa criança vai crescer do que mesmo a parte de sangue genético direto. Mas qual é o problema? Que um pai bipolar, vamos entender aqui, ó, presta atenção. Um pai bipolar não tratado, ele vai muitas vezes ser um pai que vai ter ali seus rompantes, ele pode ter comportamentos de riscos, ele pode ser agressivo. Então, esse comportamento aqui, essa instabilidade, pode proporcionar aquele ambiente, isso é mais em tab 1, tá? O ambiente hostil para aquela criança e aquela criança sofrendo aquele abuso, psicológico ou não, ela pode desenvolver a bipolaridade muito mais pelo ambiente, tá? É claro, novamente, não confunda achando que todo mundo que é bipolar é dessa forma que eu citei o pai aqui, certo? A gente tem vários bipolares que são muito mais depressivos do que impulsivos e energizados, vamos falar assim, tá? Mas aquele ambiente onde, por exemplo, a mãe teve uma depressão pós-parto, a mãe tá sempre com muita dor, sempre muito doente, isso pode proporcionar um ambiente meio desconfortável, causando traumas naquela criança. Por isso que é importante o tratamento. Se você tiver o tratamento, você como mãe, você vai conseguir manter uma estabilidade do seu lar. Isso vai reduzir muito as consequências para essa criança, por mais que ela tenha o seu sangue. Compreendeu? Compreendeu que a genética ela é menor que o próprio ambiente? Eu vou aproveitar que a Simone nutricionista está aqui, eu vou dar o exemplo. Vocês já perceberam que assim, já teve estudos de gêmeos idênticos e que foram separados, foram adotados por famílias diferentes. Esses gêmeos tinham pais obesos, biologicamente falando, do sangue deles, tá? Esses gêmeos tinham o mesmo pai e a mesma mãe, óbvio, certo? E eles foram separados e conviveram em casas diferentes. Um foi colocado para crescer num lar de pessoas que comia fritura, comia muito carboidrato, não fazia exercício. E o outro foi criado por pessoas que comia mais saudável, mais verdura, mais frutas e fazia exercício. Adivinha, qual dos dois, se os dois ficaram obesos ou não? Não. Quem ficou obeso foi esse que conviveu com a família obesa. Mesmo sendo um pai obeso, ele conviveu com a família obesa. Esse aqui, mesmo tendo pais biologicamente obesos, ele conviveu num ambiente onde não proporcionou a obesidade dele. Adivinha? Ele não se tornou obeso. Essa analogia que eu faço em relação a questões psiquiátricas, tá? Então, tem a genética? Tem. Pode influenciar? Pode, mas é muito mais o ambiente. Respondi, Fernanda e Evelyn. Não entendi, Carline. Não tô... Ah, tá, o ronco do negão. Gente, ele tá roncando muito alto, vocês não têm noção. Certo. Que mais, gente? Que mais? Evelyn, você conseguiu entender essa questão? Certo. Aí as psicólogas vêm com um vocabulário difícil, né, gente? Os psicólogos são muito inteligentes. É igual a Débora, a última live. Hoje a Roseli. O aprendizado por modelação acontece bastante na infância. Foi basicamente o que eu falei, gente. Que é a modelação, a questão, né? E também tem neurônios espelhos. Aquilo que também a criança tá vendo, ela costuma praticar, né? Então, mesmo que não tenha um diagnóstico, vamos falar de comportamento, como eu tava falando com a Evelyn, né? Mesmo que não tenha um diagnóstico. Uma criança agressiva, normalmente nós profissionais pensamos o quê? Pensamos assim, pesquisamos, e geralmente tem fundamento. É uma criança que ela sofreu agressão ou ela presenciou agressão.
tá? Então, nenhuma criança nasce assim, né? Eu tenho muita questão de modelos, né? De aprendizado aí, neurônios espelho. Certo, que mais? Que mais, galera? Ai, gente, vocês chegaram depois, mas ó, a gente já falou bastante coisa. Eu falei que mania é mais fácil identificar, né? A hipomania, a palavra hipo é de baixa, né? Um pouquinho menor. Que é uma maniazinha, vamos falar assim. Ela é mais difícil. Vocês sabiam que a pessoa pode ficar por anos em hipomania? A gente aprende que a semana de um jeito, depressão do outro. Não. Eu tenho um paciente que ele nunca entrou em depressão de verdade, assim, sabe? E ele sempre ficou ali na hipomania ou no estado misto. Então, é até difícil para eu falar que ele para ele e para os pais que ele realmente tem uma bipolaridade. Por quê? Porque ele nunca teve esses dois extremos muito delimitados, muito bem desenhados, sabe? Só que ele realmente é bipolar porque ele tem a fase de hipomania e teve a mania, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Pacientes do tipo 1, que é o tipo mais grave, vamos dizer assim, que é geralmente o paciente agressivo, o paciente violento, o paciente com dependência química. O tipo 1 pode ou não ter psicose. O que é psicose? Delírio, alucinação, onde a pessoa escuta a voz, se sente perseguida. Então, esse diagnóstico é muito confundido com esquizofrenia. O tipo 1, não tô falando do tipo 2 nem dos outros, tá? Tenho muitos pacientes aqui na live que são tipo 2, que não tem isso e nunca tiveram e nunca vão ter. Certo? Mas o tipo 1, que é o mais grave, ele é muito confundido com a esquizofrenia. Por quê? Porque na fase de mania, a pessoa pode ter a psicose. Em qual sentido? De que forma? Deixa eu tomar água aqui pra vocês. A psicose do bipolar, geralmente, é muita grandiosidade. Tipo, as pessoas estão com complô contra mim, porque minha casa foi grampeada, o meu celular tá sendo grampeado, porque eu sou uma pessoa, assim, muito importante, né? Então, eu sou irmão do Bruno Galhaço. Eu tenho uma amizade com o pessoal do Interpol, do FBI, né? Do FBI, o FBI. Então, eu tenho muita influência, então as pessoas estão com inveja de mim. Então, eu tô escutando que a minha vizinha, ela tá com complô. Eu vejo, eu escuto ela fazendo coisas e isso vai gerando medo, né? A pessoa sente que as pessoas estão perseguindo ela. Tem um filme, gente, acho que é A Mente Brilhante, não é? Que é mais ou menos isso que o paciente tem. É colocado como esquizofrenia, mas é um TAB1. Então, acontece isso em alguns pacientes bipolares, tipo 1. Não são todos tipo 1 que têm a psicose, mas geralmente psicose tem no tipo 1, tá? A Roseli pergunta, fala a partir de que idade pode ser fechado o diagnóstico. Não existe uma idade, como, por exemplo, o TDAH a partir dos 6, 7 anos, né? O bipolar é através da identificação da fase maníaca ou hipomaníaca, ou essa verificação das fases. Que geralmente é a partir da adolescência ali que acontece, né? Alguns vão fazer um pouco mais tarde, mas o mais comum ali é na média de 20 anos, tá? Para fazer o fechamento do diagnóstico. E alguns vão muito mais tarde por causa da dificuldade de diagnóstico, tá? Eu tenho um paciente que ele teve, teoricamente, a primeira fase maníaca dele, a primeira fase de hipomania e mania, já com quase 60 anos. Mas isso não é comum, tá? Geralmente tem essa virada,
A primeira psicose ou a primeira fase de hipomania, mania é ali na juventude, ali saindo da adolescência. Certo, a Patrícia pergunta, quanto tempo dura uma crise de depressão maior? Depende, tá? Mas geralmente em torno de 2 semanas, quando eu tô falando da fase no diagnóstico de bipolaridade, né? Mas pode ser muito mais que isso, tá? Mas é no mínimo 2 semanas aí com sintomas. E a gente tem que lembrar que às vezes o paciente pode estar num estado misto, onde ele tá com depressão e ao mesmo tempo agitado, irritado, ou às vezes ele passa ali 4 dias dormindo demais e passa 2 dias bem lá em cima, tá? Mas depressão maior, a gente tá falando de um modo geral, né, de depressão, seja bipolar ou unipolar. Que mais, gente? Perguntas. É isso, pessoal. Tem mais nenhuma dúvida? Semana que vem a gente vai fazer a live sobre medicação, tratamento, certo? Dar uma noção básica para os pacientes e para quem é psicólogo também que queira ter uma noção, a gente vai passar. E aí, eu queria finalizar essa live dizendo para vocês o seguinte: se alguma coisa que vocês escutaram aqui que foi boa, ou que vocês querem que algum familiar, algum paciente veja, encaminhe essa live, vai ficar gravada. Assim que você entra no meu perfil, vai ficar ali fixada, live 1, live 2, tá? Encaminhe. E também tem no YouTube. O YouTube vai ser Doutora Thaís Negre Ciríaco, lá também vai ter as lives. E fica mais fácil. Hoje uma paciente bipolar falou assim pra mim, doutora, você tem que fazer live no YouTube. Por quê? Ou colocar lá, né? Porque eu, como bipolar, ela já tem todo o conhecimento. Eu, como bipolar, eu não aguento ficar esperando ela falar devagarzinho. Eu coloco lá, acelero no YouTube, coloco velocidade 2, 1,5 e taca ali o pau. Enquanto eu tô lavando a louça, tô assistindo. Então, assim, o bipolar é isso, quando ele tá em estado de mania, hipomania, né? Ele não tem paciência. Ah, então todo mundo que não tem paciência é bipolar? Não! Mas geralmente o bipolar ele não tem paciência, tá? Ele não tem paciência, vou falar a frase deles, com gente lerda, não tem paciência em ficar esperando. Eu fico muito irritada, fila, Deus me livre, é pavio curto, tá? Então, eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes. O bipolar ele é muito inteligente. Meus pacientes bipolares são muito inteligentes. O problema é quando eles já estão avançados em doença não tratada, aí eles têm uma lentificação. Por quê? Porque queimou neurônio. Porque essa fase de hipomania e mania, às vezes é até gostosa, porque eles produzem muito, faz não sei quantas faculdades, não sei quantos projetos, tá? Mas essa fase queima neurônio. É por isso que vai afunda na depressão. E aí, se isso não se resolver, futuramente pode ter uma demência, tá? Demência vulgo, tipo um Alzheimer, entendeu? Pra quem não é da área. Por quê? Porque queimou o neurônio. Então, por isso que por mais gostosa que é essa fase, a gente tem que trazer o paciente aqui pro meio. E aqui embaixo não tem nem negociação, não tem nem por que negociar, porque o paciente já quer sair dessa fase, que é a depressiva, né? Então, o certo é ficar aqui no meio. Aqui no meio ele vai ser funcional, ele não vai ter prejuízo, queima de neurônio. Porque quando queima neurônio e acaba com a memória, de quem que é a culpa? Do pobre do remédio. Mas não é, tá? Do pobre do remédio. Então, não é culpa do remédio a compulsão alimentar, não é culpa do remédio a falta de memória, certo? Tem alguns medicamentos que podem engordar? Sim, mas não é culpa do remédio a compulsão alimentar, certo? Pelo contrário. Ok? Obrigada, gente. É isso. Semana que vem tem mais. Vocês não podem perder, tá? Mande dúvidas, estamos aqui. Certo? Boa noite pra vocês. Obrigada, viu? Mande aí pro pessoal. Mande aí pro pessoal o conteúdo, se vocês gostaram. E aí, lá no YouTube, vocês podem colocar a velocidade 1,5, 2. Se vocês aguentarem. Ou pra vocês aqui do Instagram, olha eu dando a dica, né? Pros ansiosos. Quando tá gravado em alguma coisa, basta você clicar
do lado esquerdo, de frente pra você é o lado esquerdo, tá? Mas é o lado direito da tela. Você clicou, ficou pressionada, a velocidade vai pro 2. Então passa bem mais rápido o vídeo. Vocês sabiam disso? Que hoje em dia é assim, né? WhatsApp, tudo é assim, né? Mas é isso, gente. Beijos!